Oi, meu nome é Giovana Souza, eu tenho 25 anos e atualmente eu tenho uma empresa de produtos digitais. Antes de conhecer o Ladeira, eu morava numa casa que foi emprestada pela minha avó, porque eu tinha tido um filho e aí foi de surpresa, foi inesperado. E eu e meu noivo queríamos muito morar junto, só que a gente não tinha como alugar uma casa ou comprar uma casa ou ir para algum outro lugar. Então minha avó emprestou essa casa pra gente, que ficava no fundo da casa dela, e a gente morava lá. E nessa época eu fazia faculdade de nutrição. Só que como eu já tinha a responsabilidade de ter filho, eu tinha muito forte em mim a necessidade de ter o meu dinheiro, né, para poder ajudar em casa. A forma que eu tinha de levar um dinheiro para casa era através de eventos. Então eu fazia panfletagem, eu fazia recepção de eventos, eu fazia muitos personagens infantis, a gente ia nas festas lá das crianças e brincava com as crianças, vestia fantasia e brincava lá com as crianças. E em cada evento eu ganhava uma média de R$70. Então, assim, um mês que era muito bom era um mês que tinha um evento a cada fim de semana. Então, no final do mês, juntava 4 eventos, eu ganhava R$210. Era o máximo que eu conseguia levar para casa. E aí eu lembro que eu comecei a pesquisar formas de ganhar dinheiro pela internet. Como eu não podia me deslocar para um lugar para trabalhar, eu queria ganhar dinheiro com a internet. E foi assim que eu conheci o mercado digital, né, os produtos digitais e a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Eu lembro que um dia eu tava ali vendo os stories no Instagram e eu não lembro quem indicou o perfil do Ladeira, falando que ele tinha começado a produzir conteúdo, que ele tinha saído dos bastidores. E aí eu fui ver qual que era desse cara, né? Comecei a seguir e comecei a acompanhar. E o que mais me chamou a atenção nele foi a forma como ele se comunica, a forma natural com que ele fala com a gente, a forma dele de explicar, ele explica tudo com uma naturalidade muito grande. E quando eu comecei a acompanhar o Ladeira no Instagram, eu conheci a possibilidade de vender todos os dias na internet. Porque eu já tinha pesquisado, né, um monte de coisas sobre o mercado digital, mas com ele foi o primeiro contato que eu tive com o Perpétuo. E conforme eu ia ouvindo ele falar sobre a estratégia, conforme eu via ele entrevistar outros alunos, via o resultado de outros alunos também, aquilo começou a me chamar muita atenção. E só de acompanhar o conteúdo gratuito dele, eu já aprendia muita coisa. E eu falava, cara, esse cara, ele pensa de uma forma diferente. E contra fatos não tem argumentos, né? Toda vez que ele mostrava lá os resultados dos alunos, aquilo pra mim era uma coisa incontestável. Não dava pra duvidar se funcionava ou não, porque tinha muita prova. Eu não sabia como que eu ia pagar, não sabia como que eu ia comprar, mas eu sabia que eu ia dar um jeito de fazer esse curso. E eu lembro que foi muito difícil convencer o meu noivo a comprar o Venda Todo Santo Dia. Mas eu consegui, aí comprei, e quando eu comprei, eu me senti, assim, com uma responsabilidade muito grande. Porque eu precisava conseguir, precisava dar certo, principalmente para eu mostrar para ele que valeu a pena um investimento. Então eu tinha essa sensação de responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma confiança muito grande que eu tinha ali no Venda Todo Santo Dia o que eu precisava para fazer um produto digital dar certo. Conforme eu ia assistindo o curso, eu ia colocando em prática também. Então eu consegui construir um bom produto, uma boa página de vendas, um bom vídeo de vendas, e tudo isso foi seguindo os passos mesmo do método, seguindo o que a gente aprende lá dentro do curso. E aí eu fiz também os meus primeiros anúncios, que na época eu não tinha muito dinheiro assim para testar, mas como estava tudo muito bem encaixadinho, eu consegui montar um produto bom seguindo o método, consegui montar uma base forte, né, uma base bem estruturada, aquilo ali já foi gerando as primeiras vendas. E essas primeiras vendas me animaram muito, porque eu sabia que era só continuar seguindo o método que eu estava no caminho certo. Como eu fazia faculdade nessa época, a gente já morava junto, já tinha responsabilidade com o filho, uma das grandes dificuldades que eu enfrentei foi a questão do tempo. Então eu comecei a fazer o Venda Todo Santo Dia bem aos pouquinhos. Então era um intervalo de almoço que eu tinha na faculdade, eu ia para a biblioteca, pegava o computador lá da biblioteca para
assistir algumas aulas, ou então eu aproveitava a soneca do Vinícius da tarde para assistir umas aulas também. Já fiquei madrugada assistindo aula, porque eu sabia que era aquilo que eu queria. Então, se eu queria, eu tinha que dar um jeito de conseguir. E uma outra dificuldade que eu tive também foi em relação a equipamento, porque na época o computador que eu tinha era muito ruim. E quando eu comecei a mexer com gerenciador, construir página de vendas e tudo, o meu computador não dava conta. Então eu tinha que ir para casa da minha mãe, pedir o computador da minha irmã emprestado, ou então eu tinha que ir para a biblioteca da faculdade para usar o computador de lá. Mas eu sempre coloquei na cabeça que aquela situação ali era temporária e que cabia só a minha responsabilidade mesmo de colocar em prática, fazer a coisa acontecer e ver esse cenário mudar. Agora a gente está aqui na casa que minha avó tinha emprestado pra gente morar, depois que o Vini nasceu, e foi aqui que tudo começou. Era aqui que eu assistia às lives do Ladeira de meio-dia, enquanto eu arrumava a casa. Eu deixava sempre pra arrumar a casa, lavar a louça, meio-dia, que era a hora das lives dele. E foi aqui que eu decidi comprar o Venda Todo Santo Dia. Eu lembro direitinho, lembro muito bem, eu e meu noivo sentados no sofá aqui, e eu tentando falar pra ele que ia dar certo, que eu ia dar um jeito de fazer a coisa dar certo. E ele tava super receoso, muito preocupado, porque era um dinheiro que a gente sabia que ele ia, mas a gente não sabia se ele ia voltar. Então eu lembro, eu tenho na minha cabeça aqui a cena da gente conversando. E aqui também é o lugar onde eu mostrei no outro vídeo que eu fiz pro Venda Todo Santo Dia, que eu conto que eu coloquei uma mesa aqui, coloquei o notebook, e como a casa aqui, o teto era muito baixo, não dava para colocar cortina nessa janela. E aí sempre que eu ia assistir às aulas, ia fazer alguma coisa no notebook, eu tinha que tampar aqui colocar o cabo da vassoura, colocar a toalha, era bem aqui. Então aqui é o lugar onde tudo começou. Vim aqui realmente faz passar um filme na minha cabeça também. Logo no primeiro mês que eu comecei a aplicar o Venda Todo Santo Dia, meu faturamento foi de R$8.000. E eu olhava para aquilo, eu não acreditava, porque na época para mim isso era assim, muito dinheiro. E dali para frente o faturamento foi crescendo cada vez mais, porque eu fui fazendo mais anúncios de acordo com a mandala, eu fui plantando mais sementes. Então no segundo mês eu já tive um faturamento de 19 mil e pouco, no terceiro mês foi um faturamento de 23 mil, depois de 39, depois de 42. E aí eu cheguei no sexto mês do Venda Todo Santo Dia com um faturamento mensal de 55 mil reais. Esses foram os meus primeiros resultados aplicando o método Venda Todo Santo Dia e com certeza foi o que me motivou a continuar a me empenhar cada vez mais para colocar em prática tudo que eu estava aprendendo lá dentro. O sentimento que eu tive foi de orgulho, foi de acreditar que eu era capaz, sabe? Porque no começo eu não sabia se ia dar certo, eu não tinha certeza, né? Se eu ia fazer tudo certinho e tal, se eu ia conseguir ter resultado. E quando eu vi que dava pra fazer, que eu tava fazendo da maneira certa, que aquilo tava dando resultado, eu me senti muito orgulhosa e muito segura de continuar fazendo o que eu já vinha fazendo há alguns meses. Antes do Venda Todo Santo Dia, todas as minhas tentativas de elaborar um produto digital de sucesso, de construir o meu negócio ali na internet foram completamente frustradas. E só depois de aprender o método de colocar em prática foi que eu tive os meus primeiros resultados na internet. Desde o primeiro dia aplicando o VTSD até hoje, eu faturei um total de R$ 687.795,10. O que eu apliquei do método que mais fez diferença no meu negócio, com certeza foi a mandala da criatividade infinita, a mandala de anúncios, porque com aquela mandala a gente consegue atingir diferentes públicos de diversas formas e a mandala resolve um problema muito grande que a gente tem, que é às vezes a falta de criatividade, a dificuldade, né, de elaborar um anúncio interessante. Então, com certeza a mandala de anúncios fez toda a diferença.
A conquista que mais me marcou depois dos meus resultados com venda todo santo dia, com certeza foi conseguir mudar de casa e conseguir construir um escritório, que era uma coisa que eu sonhava muito, um espaço bom para trabalhar, com conforto, né, com bons equipamentos. Isso para mim significou muito. Outra coisa que me marcou muito também foi conseguir colocar meu filho numa escola que eu sempre quis que ele estudasse. E antes, eu lembro de uma vez que eu tinha ligado, né, lá nessa escola, eu ainda morava lá na casa emprestada pela minha avó, e eu queria saber quanto que era a mensalidade. E aí a professora me disse quanto que era a mensalidade e eu desliguei o telefone com o coração assim, partido, pensando, meu Deus, eu nunca vou conseguir colocar. Ai meu Deus, vou chorar. E aí eu desliguei o telefone e eu pensei, meu Deus, acho que eu nunca vou conseguir colocar o Vini numa escola dessa. Então hoje, quando a gente leva ele lá pra escola, a gente busca ele nessa escola, eu sempre me vem isso na cabeça. Isso pra mim, com certeza, é uma das maiores conquistas assim, que veio através do Venda Todo Santo Dia. E eu posso citar várias outras aqui. Eu consegui dar um plano de saúde pra minha mãe. Ela nunca tinha tido um plano de saúde porque ela sempre priorizava o nosso, né? O meu e o das minhas irmãs. Então, conseguir fazer isso por ela também é uma coisa que significou muito. E o Venda Todo Santo Dia me trouxe uma tranquilidade muito grande, né? De saber que se alguém da minha família precisar de alguma coisa, que eles podem contar comigo. Em 2020, 2021, não lembro, minha irmã foi diagnosticada com esclerose múltipla. E aí o medicamento, ele é oferecido pelo governo, né? E aí teve uma época no ano passado que o medicamento estava em falta. E para comprar esse medicamento de forma particular, é mais ou menos uns 16 mil reais, mais ou menos. E aí eu lembro que quando a minha mãe e ela foram contar disso, né, que o remédio estava em falta, elas ficaram super preocupadas, porque minha irmã não podia ficar sem esse remédio. E quando elas contaram, eu ouvi aquilo com uma tranquilidade tão grande de saber que se ela precisasse desse remédio de forma particular, a gente podia comprar o remédio. E se fosse antes, com certeza ia ser muito desesperador, minha mãe ia ficar muito preocupada, a gente ia ficar muito preocupada também. Então essa situação me marcou muito, sabe? De olhar para elas e falar, não, tá tudo bem, se precisar, a gente dá conta. E fora isso também, pra mim é muito bom chegar no começo do mês e saber que as minhas contas vão estar pagas. Dormir tranquila, né? Sem aquela sensação de, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir um dinheiro pra pagar tal conta? É muito bom também poder fazer as coisas sem me preocupar se eu vou estar deixando de pagar uma conta, sabe? Poder viajar porque dá pra viajar e não porque eu vou tirar o dinheiro de uma conta pra conseguir viajar. Isso pra mim significa muito, porque a minha vida inteira eu quis viver isso. Eu sempre quis muito isso, eu sempre tive muito forte na minha cabeça que eu iria atrás disso. E ter encontrado uma coisa que me fez viver tudo isso é inexplicável, é inexplicável.